Meu irmão, minha irmã, escuta bem. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui com uma revelação que vai mexer com a tua fé, vai renovar as tuas forças e vai despertar a tua esperança. Não foi por acaso que você parou neste vídeo. Não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. O próprio Deus preparou este momento para te dizer algo poderoso. Portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Talvez você esteja diante de situações que parecem portas trancadas. Portas que você já tentou abrir sozinho. Portas que você já buscou ajuda em todos os lugares e nada aconteceu. Talvez você esteja esperando há anos por uma resposta, por uma oportunidade, por uma mudança. Mas hoje eu declaro pela fé, Deus está prestes a colocar diante de você uma porta que nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma força contrária poderá fechar. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 7 e 8. Isto diz aquele que é santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Que promessa gloriosa! O próprio Jesus afirma que Ele é quem abre e fecha portas. Isso significa que não são as pessoas, não é o sistema, não é o diabo, não são os seus inimigos que decidem o seu destino. Quem governa sobre a tua vida é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E sabe o que é mais incrível? Esse texto diz que, mesmo tendo pouca força, você continuou firme. Mesmo cansado, você não desistiu. Mesmo desanimado, você não negou o nome do Senhor. Isso é suficiente para Deus liberar sobre você uma porta aberta. Talvez você ache que não tem fé suficiente, que não orou o bastante, que não é bom o bastante. Mas Deus não olha para a quantidade da sua força. Ele olha para a fidelidade do seu coração. E porque você não negou o nome dele, porque você permaneceu, ele vai te honrar. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você olhou para frente e viu apenas impossibilidades? Quantas vezes você pensou, Senhor, eu não vejo saída, eu não vejo solução? Quantas vezes você foi dormir chorando, pensando que aquela porta jamais se abriria? Mas escuta com atenção. Deus não precisa de chave humana para abrir a porta que Ele preparou para você. Ele é a chave. Aleluia. Ele é a chave de Davi. E quando Ele decide abrir, não há inferno, não há muralha, não há corrente, não há inimigo que possa impedir. Vamos lembrar de Moisés diante do Mar Vermelho. O povo de Israel estava fugindo da escravidão, mas de repente se viu encurralado. De um lado, o mar imenso. Do outro, o exército de Faraó. Humanamente falando, não havia porta de saída. Mas Deus abriu o mar. Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Essa é a natureza do nosso Deus. Abrir portas impossíveis, criar passagens onde os homens dizem que não existe saída. Talvez você esteja exatamente assim, encurralado. Atrás de você, dívidas, problemas, dores, perseguições. Diante de você, um mar de impossibilidades. Mas hoje eu declaro profeticamente, assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo, Ele vai abrir um caminho para você. Aleluia! Você crê? Então escreve aqui, eu creio que Deus abre portas impossíveis. Olha o que aconteceu com Daniel. Ele foi lançado na cova dos leões por não negar sua fé. Era para ter morrido naquela noite. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Deus fechou a boca dos leões. Escuta isso. Quando Daniel foi lançado na cova, parecia que a porta da sua vida tinha se fechado. Mas Deus é especialista em abrir portas de livramento. A mesma cova que era para ser o seu fim, se tornou o lugar do seu maior testemunho. A mesma situação que parecia decretar a sua derrota, foi transformada em palco da glória de Deus. E o mesmo vai acontecer contigo. O lugar da tua vergonha vai se tornar o lugar da tua vitória. E Pedro? Lembra dele na prisão, algemado, vigiado por soldados, preso atrás de portas de ferro? A igreja estava orando por ele, mas naturalmente não havia saída.
A Bíblia diz em Atos 12 que de repente um anjo do Senhor apareceu, as correntes caíram, as portas se abriram sozinhas e Pedro saiu livre. Aleluia! Você percebe? Quando Deus decide abrir, até as portas de ferro se abrem por conta própria. Até as prisões mais escuras e vigiadas não podem resistir ao poder de Deus. Talvez você se sinta assim, preso em correntes invisíveis, em portas de ferro que parecem impossíveis de serem abertas. Mas receba essa palavra. Deus está enviando um anjo para abrir essas portas diante de você. Vai ser de repente. Vai ser sobrenatural. E você vai sair livre, testemunhando que foi o Senhor quem fez. Agora eu quero que você reflita comigo. Quantas portas já se fecharam na sua vida? Portas de relacionamento, portas de emprego, portas de oportunidades, portas de sonhos. Quantas vezes você chorou porque não conseguiu entrar em uma porta que desejava tanto? Pois escuta, nem toda porta fechada é derrota. Muitas vezes é livramento. Porque se Deus fecha, é porque Ele tem algo melhor para abrir. Ele conhece o futuro. Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele enxerga perigos que você não enxerga. Então confia. Se a porta fechou, é porque não era para você. Mas se Deus abre, ninguém pode fechar. Davi disse no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Escuta, você não precisa correr atrás de portas. As portas certas vão correr atrás de você. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você permanece fiel, não importa quem tente impedir, não importa quem tente se levantar contra você. Deus vai alinhar tudo e no tempo certo a porta certa vai se abrir. Pensa em José. Ele foi traído pelos irmãos, jogado em uma cova, vendido como escravo, preso injustamente. Todas as portas pareciam fechar diante dele. Mas a fidelidade dele chamou a atenção de Deus. E em um único dia, José foi tirado da prisão e colocado como governador do Egito. Aleluia! A porta que Deus abriu para José, ninguém pôde fechar. E eu profetizo, Deus também vai te tirar do lugar da humilhação e te colocar no lugar da honra. Talvez você esteja dizendo, mas eu já esperei tanto. Já faz anos que estou orando por isso e nada acontece. Pois hoje eu quero te dizer, não desista. O tempo de Deus é perfeito. E no momento certo, a porta certa vai se abrir. Às vezes, Deus nos deixa esperar porque está nos preparando. Às vezes, Ele está moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé, nos capacitando para o lugar onde Ele vai nos colocar. Não adianta chegar antes da hora. É preciso estar pronto para entrar pela porta e permanecer dentro dela. E tem mais. Quando Deus abre, Ele não abre apenas uma fresta. Ele escancara. Ele abre de tal forma que todos reconhecem que foi Ele quem fez. Ele abre para testemunho. Ele abre para honra. Ele abre para que a sua glória seja manifesta através da sua vida. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá impedir. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a porta que você precisa hoje. Pode ser uma porta de cura, de libertação, de provisão, de restauração, de reconciliação, de prosperidade. Mas eu sei de uma coisa, Deus tem o poder para abrir todas elas. E Ele está te dizendo agora, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. Toma posse disso agora. Escreve aqui nos comentários. Eu tomo posse da porta que Deus abriu para mim. Essa declaração é profética. Quando você escreve, você está ativando sua fé. Você está concordando com o que Deus já está liberando no mundo espiritual. Não é apenas uma frase digitada, é uma semente de fé plantada. Escuta, a sua parte é crer, é permanecer, é confiar. A parte de abrir portas é de Deus. Você não precisa forçar, você não precisa manipular. Você não precisa tentar se encaixar em portas que não são para você. Apenas confie e siga honrando ao Senhor. No tempo certo, a porta certa vai se abrir. E quando isso acontecer, vai ser tão sobrenatural, tão rápido, tão poderoso, que você vai olhar e dizer, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Aleluia. Glória a Deus.
Eu sinto a presença do Espírito Santo liberando portas abertas sobre a tua vida neste momento. Não se desespere com as portas que se fecharam. Levante os olhos, porque está chegando a hora das portas certas se abrirem. E quando elas se abrirem, ninguém vai conseguir fechar. Nenhum chefe, nenhum juiz, nenhum médico, nenhum inimigo. Porque quem abriu foi Deus. E Ele é soberano sobre todas as coisas. Recebe essa palavra. Escreve aqui: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Meu irmão, minha irmã, se até aqui o Espírito Santo já falou contigo, se prepare porque Ele ainda tem muito mais para derramar sobre a tua vida. Essa mensagem não é curta, porque o que Deus está prestes a fazer não é pequeno. Ele está ampliando sua visão, Ele está preparando o terreno para que você entenda a profundidade do que significa viver sob portas abertas pelo Senhor. Escuta bem, quando Deus abre portas, não é apenas para resolver uma área da sua vida. Ele abre para transformar sua história por completo. Quando Ele abre uma porta de cura, não é só para curar o corpo, mas para restaurar a fé, para testemunhar aos outros que Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara. Quando Ele abre uma porta de prosperidade, não é apenas para você ter mais, mas para você ser canal de bênção para outros. Quando Ele abre uma porta de reconciliação, não é apenas para restaurar relacionamentos, mas para mostrar que Ele é o Deus que transforma corações. Eu quero te lembrar da história de Neemias. Ele servia como copeiro do rei Artaxerxes. Neemias tinha um sonho, um desejo profundo em seu coração: reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Humanamente, ele não tinha poder, não tinha recursos, não tinha influência suficiente. Mas quando Deus decide abrir uma porta, Ele move céus e terra. O rei, que não tinha obrigação nenhuma de ajudá-lo, foi usado por Deus para liberar recursos, cartas, proteção e tudo o que Neemias precisava. Aleluia! Essa é a mão de Deus abrindo portas. Talvez você olhe para os seus sonhos e pense: eu não tenho como realizar, eu não tenho recursos, eu não tenho apoio. Mas escuta, você não precisa ter. Porque o Deus que abre portas vai levantar pessoas improváveis para te abençoar. Vai usar até aqueles que você nunca imaginou para liberar favor sobre a sua vida. José também é um exemplo extraordinário. Depois de tantos anos de humilhação, rejeição e prisão, parecia que sua vida seria sempre cercada de portas fechadas. Mas em uma única noite, Deus abriu a porta do palácio. O mesmo faraó que poderia tê-lo condenado foi usado para exaltá-lo. O mesmo ambiente de prisão, de escuridão, se transformou em cenário de promoção. Isso é para você entender. Deus não precisa de muito tempo para abrir a porta. Ele só precisa de um momento, um instante, um de repente. E tudo muda. E eu quero que você declare agora junto comigo: Deus, eu creio que portas inesperadas vão se abrir diante de mim. Escreve aqui nos comentários: profetiza com a tua boca. Isso não é psicologia positiva. Isso é fé ativada pela palavra de Deus. Outro exemplo: Paulo e Silas na prisão. Eles estavam ali acorrentados, depois de serem espancados injustamente. Humanamente falando, aquela era mais uma porta fechada. Mas em vez de se lamentar, eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz que, de repente, veio um terremoto tão forte que as portas da prisão se abriram e todas as cadeias caíram. Escuta isso: a adoração abre portas. Quando você escolhe louvar mesmo no meio da dor, quando você levanta a sua voz para engrandecer a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, algo sobrenatural acontece. Portas se abrem, correntes se quebram, prisões se desfazem. Eu não sei qual é a prisão que você enfrenta hoje. Pode ser uma prisão de ansiedade, de depressão, de medo, de dívidas, de vícios. Mas eu sei que o mesmo Deus que abriu as portas da prisão para Paulo e Silas está abrindo a sua também. Aleluia! Comece a louvar no meio da luta. Comece a declarar a vitória no meio da guerra. E você verá que as portas vão se abrir de maneira sobrenatural. Agora deixa eu compartilhar algo ainda mais profundo.
Quando Deus abre portas, Ele não abre apenas para você entrar. Muitas vezes Ele abre para você sair. Sair de ambientes tóxicos, sair de relacionamentos que não te levam para lugar nenhum, sair de ciclos de sofrimento que pareciam intermináveis. Tem gente que ora pedindo para Deus abrir portas de bênçãos, mas não percebe que antes Ele precisa abrir portas de saída. Portas para te tirar de lugares onde você não deveria mais estar. Foi assim com o povo de Israel no Egito. Eles estavam presos na escravidão, vivendo sob o jugo de Faraó, mas Deus levantou Moisés e abriu a porta da libertação. Escuta isso. Deus não apenas abriu a porta da saída, mas também abriu a porta da promessa. Ele não tirou o povo do Egito para deixá-los vagando sem rumo, mas para levá-los a uma terra que manava leite e mel. Isso significa que a porta que Deus abre para você não é apenas de escape, é de destino. Ele não abre para você sair de um problema e ficar no vazio. Ele abre para te levar a um lugar de promessa. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus aqui. Você sente também? Então escreve: eu estou saindo da escravidão e entrando na promessa. Esse é um ato profético. Agora veja. Às vezes Deus abre portas de maneira silenciosa. Não vem com terremoto, não vem com barulho, não vem com espetáculo. Mas de repente você olha e percebe que a situação mudou. Você olha e vê que a cura chegou, que a provisão veio, que a oportunidade apareceu. É assim que Deus trabalha. Às vezes, Ele faz no secreto. Às vezes, Ele age em silêncio, mas sempre de maneira poderosa. E presta atenção. Quando Deus abre, não adianta o inimigo tentar fechar. Ele pode se levantar, pode usar pessoas para tentar atrapalhar, pode tentar colocar obstáculos, mas não vai conseguir. Porque a autoridade da porta não está nas mãos dele, está nas mãos de Deus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que portas de trabalho se abrem para você. Portas de restauração na sua família. Portas de saúde sobre a sua vida. Portas de libertação sobre os que você ama. Portas de oportunidades que vão mudar a sua história. E nenhuma dessas portas será fechada, porque foi o próprio Deus quem abriu. Meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. Não ande mais cabisbaixo, como se a vida tivesse acabado para você. Não viva como se não houvesse mais esperança. O Deus que abre portas está contigo. Ele é por você, e se Ele é por você, quem será contra você? Escreve aqui nos comentários agora. A porta está aberta, eu vou entrar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma verdade poderosa. Quando Deus abre uma porta, Ele também te dá a coragem e a força para atravessá-la. Às vezes a porta está diante de você, mas o medo tenta te paralisar. O inimigo sussurra: e se não der certo? E se você fracassar? E se não for para você? Mas hoje eu declaro que toda voz de medo está sendo calada em nome de Jesus. Porque a fé vai falar mais alto no seu coração. Lembra de Josué? Ele foi escolhido para conduzir o povo de Israel após a morte de Moisés. Imagine a responsabilidade. Imagine o peso sobre seus ombros. O povo estava prestes a entrar na terra prometida. E Deus falou diretamente a Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Josué precisava ouvir isso para ter coragem de atravessar a porta que Deus já tinha aberto diante dele. Talvez essa seja a palavra que você precisa ouvir hoje. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Se Ele abriu a porta, é porque Ele vai te sustentar dentro dela. Talvez você esteja diante de uma oportunidade nova, um recomeço, algo que parece grande demais para você. E o medo tenta te fazer recuar. Mas escuta, não recue. Se Deus abriu, Ele vai te capacitar. Se Ele colocou essa porta diante de você, é porque já preparou tudo para que você entre e permaneça. Não é na tua força, é na força dele. Não é na tua capacidade, é na capacitação do Espírito Santo. Agora, eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. As portas que Deus abre não são apenas para te abençoar, mas para que através de você outros também sejam abençoados. Deus abriu a porta para José não só para tirá-lo da prisão,
mas para salvar uma nação inteira da fome. Deus abriu a porta para Ester, não só para torná-la rainha, mas para livrar o povo da morte. Deus abriu a porta para Paulo, não só para pregar em sinagogas, mas para levar o evangelho aos gentios. Isso significa que quando uma porta se abre para você, não é só sobre você. É sobre as vidas que serão alcançadas. É sobre os testemunhos que vão nascer. É sobre a glória de Deus que será manifesta através da sua história. Então, quando Deus abrir essa porta diante de você, entre com ousadia. Entre sabendo que você está carregando algo maior do que apenas o seu sonho. Você está carregando propósito, está carregando destino, está carregando a presença de Deus. Aleluia! Agora veja, também precisamos estar atentos, porque existem portas que parecem ser de Deus, mas não são. Existem portas de engano, portas que o inimigo tenta usar para nos distrair e nos afastar do propósito. É por isso que precisamos estar em oração, em intimidade com o Espírito Santo. Nem toda oportunidade é uma porta de Deus. Algumas são armadilhas disfarçadas. Mas quando é Ele quem abre, a paz, a confirmação, a direção clara. A porta de Deus nunca vai te afastar da presença dEle, nunca vai te levar para longe da sua vontade. Por isso, eu oro agora. Senhor, dá discernimento a essa pessoa que me ouve, que ela não se confunda com portas falsas, que ela não entre em caminhos que não foram abertos por Ti. Guia cada passo dela, Espírito Santo. Mostra claramente quais são as portas preparadas pelo Senhor. E fecha toda a porta de engano, toda a porta que parece boa, mas que leva à destruição. Aleluia! Eu sinto que Deus está liberando discernimento sobre a tua vida agora mesmo. Você vai olhar para situações e vai saber no seu espírito se aquela porta é de Deus ou não. Vai ter convicção, vai ter paz, vai ter clareza. E deixa eu te falar, às vezes Deus abre portas em lugares improváveis, lugares que você nunca imaginou, pessoas que você nunca pensou que poderiam te ajudar, recursos que você não fazia ideia de onde viriam. É assim que Ele trabalha. Ele gosta de nos surpreender. Ele gosta de mostrar que é Ele quem está no controle. Porque quando acontece de maneira improvável, ninguém pode roubar a glória que é só dele. Lembra de Gideão? Ele foi chamado para lutar contra um exército enorme. Mas Deus fez questão de reduzir o número de soldados dele para apenas 300. Por quê? Para que todos soubessem que a vitória não veio da força humana, mas da intervenção divina. Escuta, Deus pode estar reduzindo algumas coisas na sua vida agora. Pode estar tirando apoios, pode estar permitindo que algumas pessoas saiam, pode estar deixando você com menos recursos. Mas é porque Ele quer que quando a porta se abrir, fique claro que foi Ele quem fez. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, não se preocupe com o tamanho da sua força. Não se preocupe com quem saiu, com quem te abandonou, com quem não acreditou em você. Se Deus disse que vai abrir, Ele vai abrir. E quando essa porta se abrir, você vai viver coisas tão grandes que até aqueles que duvidaram vão reconhecer. Foi a mão de Deus. Agora profetize comigo. A porta certa está diante de mim e eu vou entrar com fé, coragem e ousadia. Escreve isso aqui e declare com a tua boca. Essa é a tua confissão de fé. Não deixe que o medo te paralise. O medo é uma prisão invisível. Mas a fé é a chave que te faz atravessar. E deixa eu te lembrar de algo importante. A porta que Deus abre pode até parecer pequena no começo, mas ela te levará a lugares grandes. Não despreze os pequenos começos. Não rejeite oportunidades que parecem simples demais. Muitas vezes, Deus começa com algo pequeno para te conduzir ao extraordinário. Foi assim com Davi. Ele começou cuidando de ovelhas no campo, mas aquela pequena porta o levou ao palácio. Foi assim com Eliseu. Ele começou derramando água nas mãos do profeta Elias, mas aquela pequena porta o levou a ser profeta em Israel. Então, seja fiel no pouco, porque o pouco é a porta para o muito. Aleluia. Eu declaro sobre você, portas pequenas vão se transformar em caminhos grandes. O que parece insignificante hoje será testemunho poderoso amanhã.
Não despreze o que Deus está colocando diante de você agora. Pode parecer pequeno, mas é porta do céu. Recebe isso. Escreve aqui: eu serei fiel nas pequenas portas, porque sei que Deus está me levando às grandes. Meu irmão, minha irmã, até aqui já vimos que Deus é especialista em abrir portas impossíveis, em criar caminhos onde não há saída, em transformar prisões em lugares de liberdade. Mas escuta bem, as portas que Ele abre não são temporárias, elas são permanentes. O que Ele abre, ninguém pode fechar. Aleluia! Talvez você tenha medo de perder aquilo que Deus vai te entregar. Talvez você pense: e se essa porta se fechar de novo? E se tudo que eu conquistar escapar das minhas mãos? Mas hoje eu quero arrancar esse medo do seu coração. O que Deus abre para você não depende da vontade dos homens. Não depende da instabilidade da economia. Não depende da aprovação de pessoas. Não depende da força do inimigo. O que Deus abre, Ele sustenta. O que Deus abre, permanece. Isaías 22:22 diz: porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Escuta isso. Essa chave é símbolo de autoridade. E o mesmo Jesus que tem a chave da casa de Davi é o que está operando na tua vida. Ele é quem abre portas que ninguém pode fechar. Ele é quem fecha portas que não eram para você entrar. E Ele está colocando diante de ti portas de favor, de honra, de restituição. Agora veja. Muitas vezes, quando uma porta se abre, surgem opositores. Pessoas que não querem te ver avançar. Pessoas que se incomodam com a sua vitória. Pessoas que tentam impedir o que Deus está fazendo. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 16:9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Isso significa que a oposição não é sinal de que a porta não é de Deus. Muitas vezes é exatamente o contrário. Quando Deus abre uma grande porta, o inimigo se levanta porque sabe que você está prestes a viver algo extraordinário. Então não se assuste se, ao entrar pela porta que Deus abriu, você encontrar resistência. Não se assuste se vierem críticas, inveja, perseguições. Isso é sinal de que a porta é grande e eficaz. Mas lembre-se, os adversários não têm poder para fechar o que Deus abriu. Eles podem tentar atrapalhar, mas não vão conseguir impedir, porque a porta foi aberta pelo Senhor dos Exércitos. Eu quero te lembrar da história de Noé. Ele construiu a arca obedecendo à ordem de Deus. Muitos zombaram dele, muitos duvidaram, muitos o chamaram de louco. Mas quando chegou o tempo, Deus mesmo fechou a porta da arca com a mão dele. Escuta isso. A porta que Deus fecha para te proteger, ninguém pode abrir. Da mesma forma, a porta que Ele abre para te honrar, ninguém pode fechar. Então não tenha medo dos inimigos. Não tenha medo das críticas. Não tenha medo dos relatórios negativos. O mesmo Deus que abre é o Deus que te sustenta dentro da porta. Ele não apenas abre, Ele garante que você vai permanecer. Aleluia! Agora, reflita comigo. Quantas vezes você tentou entrar em portas que pareciam boas, mas que acabaram em decepção? Quantas vezes você se frustrou porque insistiu em caminhos que não eram para você? Escuta, quando a porta é de Deus, ela não traz peso, não traz confusão, não traz angústia. Pelo contrário, traz paz, traz clareza, traz direção. A Bíblia diz em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso significa que a porta que vem de Deus é acompanhada de paz. Pode haver desafios, pode haver batalhas, mas dentro de você haverá certeza de que está no caminho certo. E deixa eu te contar algo. As portas que Deus abre não são só para você entrar em novos lugares, mas também para você sair de ciclos antigos. Portas de saída são tão importantes quanto portas de entrada. Talvez você precise sair da porta da tristeza, da porta da escassez, da porta da incredulidade. Talvez Deus esteja te chamando para sair de um lugar onde você se acostumou, mas que não faz mais parte do propósito dele para você. Saia pela porta que Deus está abrindo e entre no novo tempo que ele preparou. Escuta,
Há um tempo para toda porta. Há tempo de espera, há tempo de preparação, há tempo de entrada. E eu profetizo que o tempo da tua entrada chegou. O tempo de portas abertas chegou. O tempo de testemunhar chegou. O tempo de viver o extraordinário chegou. Meu irmão, minha irmã, eu sinto a glória de Deus invadindo esse momento. Eu vejo portas sendo abertas agora no mundo espiritual. Portas de cura se abrindo. Portas de provisão se escancarando. Portas de libertação sendo liberadas. Portas de reconciliação se manifestando. Portas de destino sendo ativadas. Receba! Aleluia! Escreve aqui agora. Eu entro pela porta que Deus abriu para mim. Faça dessa declaração uma arma espiritual. Declare com fé, declare com ousadia, declare com convicção e mais. Agradeça antes de ver. Louve antes de receber. Faça como Elias, que ouviu o som de abundante chuva antes que uma única nuvem aparecesse. Ele agradeceu pela chuva quando ainda havia céu limpo. Essa é a fé que abre portas ainda maiores. Essa é a fé que antecipa milagres. Então comece a agradecer pela porta aberta, mesmo que ainda não veja nada com seus olhos naturais. Porque no mundo espiritual a porta já está escancarada. Aleluia! Glória a Deus! Você sente a presença dele aí onde está? Então glorifique, levante suas mãos e diga: obrigado, Senhor, pelas portas abertas na minha vida. Meu irmão, minha irmã, chegamos a um ponto decisivo desta mensagem. Até aqui o Espírito Santo já te mostrou que ele é o Deus que abre portas impossíveis, que sustenta, que protege, que promove e que honra. Mas agora eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra profética. Você vai viver o extraordinário de Deus em áreas onde já tinha perdido a esperança. Aleluia! Quantas vezes você olhou para aquela causa na justiça e pensou: não tem jeito, isso nunca vai se resolver. Pois eu declaro que a porta da justiça de Deus vai se abrir sobre a tua causa. Quantas vezes você olhou para a sua saúde e disse: eu nunca vou melhorar, isso vai me acompanhar para sempre. Pois eu declaro que a porta da cura está se abrindo sobre você. Quantas vezes você olhou para a sua família dividida, para o seu casamento destruído, para os seus filhos distantes e pensou: não tem mais volta? Pois eu declaro que a porta da restauração está sendo aberta agora, em nome de Jesus. Não importa há quanto tempo você espera. Não importa há quantos anos você ora. O que importa é que hoje Deus está liberando uma palavra. A porta está aberta. Escuta, milagres repentinos vão acontecer. Assim como José foi da prisão ao palácio em um único dia, assim como Paulo e Silas foram libertos em um único terremoto, assim como Elias viu o céu mudar de repente e a chuva cair, você também vai experimentar o de repente de Deus. Vai ser rápido, vai ser sobrenatural, vai ser inacreditável. E todos verão que foi a mão poderosa do Senhor. Eu sinto no meu espírito que este é o tempo da aceleração. Aquilo que parecia que ia demorar anos, Deus vai fazer rapidamente. Aquilo que parecia distante, Deus vai trazer para perto. Aquilo que parecia impossível, Deus vai realizar de maneira tão extraordinária que você não terá palavras para explicar. Apenas testemunhará: foi Deus. E deixa eu te lembrar de algo. Portas abertas exigem atitude. Não adianta Deus abrir e você ficar parado do lado de fora. É preciso entrar. É preciso dar passos de fé. É preciso acreditar que aquela porta é para você. Quando Pedro foi libertado da prisão, ele teve que se levantar, seguir o anjo, atravessar os portões. Se tivesse ficado sentado, não teria experimentado o milagre completo. Então, quando Deus abrir a porta, mova-se. Entre com coragem, entre com fé, entre declarando que a vitória é sua. Agora eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você estiver e receba essa oração com fé. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco em oração por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Senhor, Tu és o Deus que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Tu és o dono das chaves, o Senhor do tempo e das estações. Por isso, Pai, eu clamo, abre as portas que estavam trancadas na vida desse irmão, dessa irmã. Portas de cura, de restauração, de libertação, de provisão, de promoção. Que hoje seja liberado um tempo de portas abertas sobre eles.
Que toda corrente se quebre, que todo cadeado se rompa, que todo impedimento caia por terra. Senhor, que eles experimentem o teu de repente, que eles vejam o impossível acontecer, que eles tenham testemunhos para contar. Pai, fecha também toda porta que não é tua, todo caminho de engano, toda armadilha do inimigo. Guarda-os na tua vontade, guia-os pelos teus caminhos. Em nome de Jesus eu declaro: portas abertas, milagres liberados, vitória decretada. Amém e amém. Aleluia. Recebe essa oração, toma posse dessa palavra. Deus está agindo na tua vida agora mesmo. Você não está ouvindo isso por acaso. É resposta de oração, é resposta de clamor, é resposta de lágrimas. O céu se moveu em teu favor, e a partir de hoje, portas vão se abrir diante de ti. Agora declare junto comigo: eu creio nas portas abertas de Deus. Eu recebo, eu tomo posse. Escreve isso nos comentários, ativa a tua fé. Isso é profético. E antes de encerrar, eu quero te lembrar: permaneça em fidelidade. Honre a Deus com suas palavras, com suas atitudes, com sua vida. Porque a fidelidade é a chave que mantém as portas abertas. Não basta entrar, é preciso permanecer. E quem sustenta você dentro da porta é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem falou contigo, compartilha com alguém que precisa ouvir. Se inscreva neste canal, curta este vídeo e continue acompanhando, porque Deus ainda tem muito mais para liberar sobre a sua vida. E não saia daqui sem ouvir a próxima mensagem que está indicada aqui. Eu creio que ela será a continuação desta palavra profética para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, eu declaro: as portas estão abertas e ninguém poderá fechá-las. Amém.